Imagine isto por um momento. Existe algo muito simples, porém extremamente poderoso, que quase todos os homens ignoram sem sequer perceber. E, no entanto, quando um homem finalmente o compreende e começa a viver de acordo com ele, algo muda. É como se um interruptor oculto fosse acionado na percepção que as mulheres têm dele. Elas começam a notá-lo de uma maneira completamente diferente. O curioso é que a maioria dos homens passa a vida inteira sem nunca se dar conta disso. Você é um deles? Se você ainda está aqui ouvindo, provavelmente não quer fazer parte dessa maioria. Você quer algo além disso. Deixe-me compartilhar uma história que deixa isso claro. Não se trata de técnicas ou táticas chamativas. Trata-se de uma mudança mais profunda, uma transformação silenciosa, uma que muda a forma como você se comporta no mundo e como as pessoas reagem a você, especialmente as mulheres. Havia um homem chamado Marcos. Superficialmente, ele era completamente comum. Nada nele se destacava. Como muitos homens, ele lutava muito. Ele se preocupava constantemente com o que os outros pensavam dele. Ele buscava aprovação em todos os lugares: elogios, atenção, validação. Ele acreditava que essas coisas o completariam, mas por mais que se esforçasse, sempre se sentia invisível, especialmente perto de mulheres e em situações sociais. Então, um dia, algo mudou para Marcos. Não por causa de um discurso motivacional ou algum truque de autoajuda inteligente. Ele se deparou com uma ideia antiga, algo ancestral, algo comprovado pelo tempo: o estoicismo. A princípio, ele não a entendeu. Questionava-se o que uma filosofia tão antiga poderia fazer pela confiança ou pela atração no mundo moderno. Mas à medida que continuava aprendendo, tudo começou a fazer sentido de uma maneira que nada jamais havia feito. O estoicismo ensina um princípio fundamental: concentre-se apenas no que está sob seu controle e deixe de lado todo o resto. Pare e reflita sobre isso. A maioria dos homens é governada por suas emoções. Eles reagem sem pensar. Ficam com raiva, inseguros, na defensiva. Dizem coisas das quais se arrependem depois. Buscam reações e aprovação. As mulheres percebem isso instantaneamente. Elas sentem essa instabilidade. E, honestamente, isso raramente parece atraente ou seguro. O homem estoico é diferente. Ele reage de forma diferente. Ele não entra em pânico quando as coisas dão errado. Ele permanece calmo quando os outros perdem o controle. Imagine uma sala barulhenta e caótica, pessoas discutindo, emoções explodindo por todos os lados. Agora imagine-se no meio de tudo isso, calmo, centrado, inabalável, como uma montanha em meio à tempestade. Esse tipo de força silenciosa naturalmente atrai a atenção, sem nenhum esforço. As mulheres percebem isso imediatamente. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais respeitados, disse certa vez que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando você realmente entende isso, a força começa a se desenvolver naturalmente. Quando você para de buscar aprovação e começa a viver de acordo com seus próprios valores, algo interessante acontece. Você para de precisar de atenção. E, paradoxalmente, as pessoas começam a lhe dar atenção. Não apenas as mulheres, mas todos ao seu redor respondem a essa confiança fundamentada. A maioria dos homens nunca chega a esse estágio. Eles reagem a tudo. Um comentário grosseiro pode arruinar completamente o humor deles. Um dia ruim afeta totalmente o comportamento. Eles carregam a frustração para onde quer que vão. Um homem estoico, por outro lado, faz uma pausa. Ele se faz uma pergunta simples: isso merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta é não. Essa capacidade de escolher a calma em vez do caos é profundamente poderosa, altamente respeitada
e naturalmente atraente. O estoicismo não se trata de suprimir emoções ou fingir que você não sente nada. Trata-se de dominar suas reações. Trata-se de saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando deixar ir. Trata-se de manter-se firme em um mundo que constantemente tenta abalá-lo. As mulheres admiram isso porque sinaliza maturidade, liderança e segurança emocional. Marco Índico começou a praticar o estoicismo diariamente. Ele se concentrou em suas ações em vez da opinião dos outros. Parou de buscar validação e começou a viver para si mesmo. Lentamente, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a ouvi-lo quando ele falava. As mulheres o notaram sem que ele tentasse. Ele não se tornou mais barulhento ou dramático. Ele se tornou mais calmo. E essa calma confiança começou a trabalhar por ele. Esse é o paradoxo que a maioria dos homens não consegue entender. Eis a verdade incômoda. A maioria dos homens ouvirá isso e não fará nada a respeito. Eles se sentirão inspirados por um momento e depois retornarão aos seus velhos padrões. Mas se você ainda está aqui, significa que quer mais. Quer se destacar em meio ao ruído. Quer respeito, não apenas atenção. C.